Oi? Tem mais alguém que É, pode entrar, que você está aguardando? A gente já pode mais ou menos bater um papo, que hoje vai ser uma coisa mais bate-papo, um pouquinho de introdução, né? A proposta... certo, eu estava esperando aqui umas 5 pessoas que falaram que fizeram o cadastro lá, mas não conseguiram acessar, entendeu? Eu Eu pedi para elas cadastrei mais enviarem 3 que mandaram para mim o e-mail, mas até agora não entraram também não. eu pedi para elas enviarem o e-mail, mas não me enviaram, entendeu? Certo. Se for o Não caso, sei acho que na por que próxima que vez deu eu um vou mudar probleminha e lá no fazer Simpla. diferente isso aí. Se o pessoal está É com porque o dificuldade de link... acessar pelo link, né? Embora não tenha segredo. Uhum. Cadastrou, vai chegar o link lá, é só clicar e entrar. É verdade. Pelo Zoom direto, eu creio que não há problema, né? Eu faço sempre aqui com alguns alunos Aham. e não tem problema nenhum. É porque, pelo Simpla, eu acho que quando eu mesmo fiz o cadastro ontem, me jogou numa página de jogo, né? Uhum. Tipo, como se fosse um joguinho e tal. Aí eu não consegui mais acessar. Eu até achei estranho, né? E a minha esposa também, do mesmo jeito. Outras pessoas que eu mandei também falou que aconteceu o mesmo. Perfeito. Aí, É que hoje eu tive que aparece enviar... vários eventos lá, né? Por isso que o pessoal pensa que é jogo. Aí aparece várias coisas, aí tem que procurar o evento do Flounder lá. É isso? Mas quer Ah, dizer, a gente que mandou o link direto do evento, não está caindo na página direto do evento para se inscrever? Bom, eu não sei, eu fui cadastrar e apareceu uma página que tem vários eventos, aí Uhum. eu fui Você procurou e achou baixando. lá. É, Entendi. eu Legal. cliquei A Márcia estava na vontade, que ela foi lá procurar o evento para entrar. pois é. Valeu, Márcio. Obrigado. Né? Que nem eu comecei a falar. Então, assim, a proposta dessa mentoria, nós dividimos aí em 4 dias, vão ser 4 quarta-feiras, são 7 passos, a ideia é passar 2 passos por dia, e no último dia a gente faz um fechamento para ter uma reflexão sobre esses 7 passos, né? Eu montei um PDF, tudo bonitinho, né? Para estar deixando com vocês no final, e depois acho que vou compartilhar um outro material que eu tenho também, que é uma planilha legal, um planner para você organizar algumas coisas da sua vida, tá? A gente costuma dizer assim, não é uma receita de bolo, se tivesse receita de bolo todo mundo faria, dava, É? né? Mas a gente fala assim, existe um norte, tem um caminho para a gente estar seguindo e vamos pensar assim, como diz muita gente fala, o sucesso ele deixa rastros, então a gente consegue copiar, dá para copiar o que outra pessoa faz e a gente vai mapeando de acordo com as nossas crenças, nossas possibilidades, nossas competências, e a gente vai ajustando aquilo que mais se encaixa, né? E então não vai ser, eu não pensei numa coisa assim muito palestrão, de só eu falar, né? E vocês, não, é bem de boa, é uma coisa bem solta. Que a ideia é ter essa troca, a ideia da mentoria é ter essa troca, a gente poder estar discutindo pontos de vista, né? Lógico que a gente não pode deixar a vida da pessoa ficar lá 15 minutos falando, como a gente já conhece alguns históricos aí, né? Se não deixar, aí está o nosso amigo Juvenal, que vai estar ali puxando a orelha. O Juvenal, que é o pitbull da sala. É, Juvenal. Ele falou que ele é está 3 falando, né? Eu não minutos, ele sei já puxar a puxa a orelha de orelha ninguém, já. não. Que senão vai embora, né? E, então, eu quero agradecer novamente vocês por estarem aqui presentes com a gente hoje, né? Nós, assim, criamos essa ideia de jogar para o Simpla, foi de última hora, que eu pensei na questão do certificado, o amigo comentou comigo, falou, cara, vai dar certificado? Eu falei, não. Ele falou, cara, mas eu preciso de 6 horas de palestra para bater numa matéria. Eu falei, então tá bom, vamos fazer o certificado. Aí, Ótimo. para não dar trabalho para o Juvenal, que podia fazer pelo instituto dele, eu falei assim, o Simpla já faria isso automaticamente. Joguei no Simpla e vai pelo Simpla. Ótimo. Aí nos Muito próximos, bom, muito bom. que o Juvenal tá enroladão, né? Uhum. Cheio de compromisso, cheio de trabalho. Amém, né, Juvenal? Que é bom. Então, a ideia, acho que foi mais ou menos isso, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Quer falar questão de apresentação? Todo mundo aqui, acho que quase se conhece, com exceção da Luana e da Maria Vitória, que estão ali com a câmera desligada. A Luana, que está no trabalho, que é minha esposa, e a Maria Vitória, não sei quem é. Se ela quiser abrir a câmera, Maria bater um papo com a Vitória, gente. Maria Vitória é minha esposa e ela está no trabalho. É isso que eu ia falar, é a esposa do Escondidinha, hein? Juvenal. É. Ela está no trabalho, entendeu? Também. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui já os primeiros slides, tá? E a gente vai trocando essa ideia. Não vou me estender muito, ficar aquelas 3 horas falando. Na programação é para ser 1 horinha e pouquinho aí, que é uma coisa, é jogo rápido, né? E deixar a gente refletir um pouquinho, que a gente como trocar essa troca de informação, tá? Dá só um minutinho aqui que eu vou mandar para vocês. Sim.
Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Tem alguém chamando aqui no chat, eu só vou ouvir. Ok. Maria Vitória que manda, né, Juvenal? Se ela falou... É. Ela está trabalhando e ela, inclusive, compartilhou com várias amigas dela que não conseguiram entrar, entendeu? Certo. Vocês estão visualizando aí os slides aí ou não? Sim. Só um minutinho. Vou Sim. botar um pouquinho. Ok. Melhor assim? Ok. Então, assim, qual que é a proposta? O que a gente vai aprender, né? Como você fala assim, como a gente está conquistando, multiplicando, desfrutar uma vida próspera. É que a gente costuma associar prosperidade com o quê? Dinheiro. Você pergunta para 90, de 100 pessoas, 90 vão falar que prosperidade é dinheiro. Money. Só que nem tudo é só o dinheiro, né? O que a gente pode entender como prosperidade? Você ser feliz, você ter uma família, você ter saúde, conseguir realizar seus sonhos. Tem sonhos que não dependem de dinheiro. Já outros, sim. Tá? Então, assim, a ideia é a gente estar reprogramando a nossa cabeça para seguir um caminho mais próspero, que é dentro de como a gente pensa, como a gente se comporta, postura, tá? Deixa eu só avançar aqui. Opa. Deixa eu minimizar isso aqui, que também está atrapalhando um pouquinho. Então, assim, como a gente vai estar... A ideia, então, eu vou passar para vocês alguns conceitos, um pouquinho, algum conteúdo que, ao sair de cada aula, a gente vai deixar ali para vocês como se fosse, assim, 2 âncoras. A gente está fazendo durante 7 dias, todo dia pela manhã, após a sua oração, cada um como quiser. Então, você levantar de manhã, você vai ter ali uma âncorazinha para te lembrar o que você tem que estar fazendo para ser próspero, tá? Então, assim, eu fui dividir todo esse conteúdo em 7 passos, né? E a gente fala assim, o que prende a gente na pobreza? Né? Alguém quer arriscar aí o que prende a gente à pobreza? Seja ela de espírito, financeira, emocional? Quer dar um palpite aí, Juvenal? Eu creio que o que mais prende as pessoas na pobreza é aquele fator que a gente já está acostumado a falar, né? As crenças limitantes, né? Que vem desde a infância, a pessoa se acostuma a pensar de uma maneira, né? Medíocre. Isso. E ela deixa de ter a mente aberta para novos horizontes que podem lhe trazer a prosperidade, entendeu? Porque a prosperidade ela é alcançada através da sabedoria, né? Eu creio assim, né? Sabedoria, que você vai falar aí sobre esses 7 passos, mas eu já não quero... Somente isso mesmo, eu gostaria de dar só essa pincelada. Então, quer dizer, os pensamentos negativos, os pensamentos, né, que deixam a pessoa preso a algum tipo de crença, porque em tudo hoje, né, a fé, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Né? Se a pessoa crê na coisa boa, vai acontecer coisas boas. Se a pessoa crê em coisas ruins, vai acontecer coisas ruins. Eu creio assim. Perfeito, perfeito. Ó, até a Águida falou a questão do livro O Milagre da Manhã. Eu até tenho ele aqui, tá perdidinho aqui no meio, aqui em cima aqui. É um livro muito bom, né? Passa bastante coisa para a gente. E a ideia que eu falei para você, da gente fazer logo pela manhã a nossa âncora diária. Cara, você pode pôr o nome que você quiser, mantra, meditação. Cara, é coisa simples. Mas o que a gente tem que estar fazendo, né? Com frequência. A nossa mentalidade, ela funciona aqui no nosso corpo. Até o pessoal hoje fala-se muito em plasticidade neural, que você tem que estar treinando, repetindo essa neuroplasticidade para repetir, criar mais sinapses nervosas. Quanto mais emoção você pôr, quanto mais pensar, mais sentimento você vai gerando, e aquilo fica mais fácil para você acreditar. É sentir que aquilo vai funcionar para você. Né? Uhum. A questão, o Juvenal, um pastor. Então, se a gente não crê, não acontece, né, Juvenal? Verdade. Embora, assim, eu muito tempo fui daquilo, tenho ainda essa lembrança do ver para crer. E tem que ser o contrário, a gente tem que crer para ver. Todas as pessoas prósperas, com sucesso, eles falam muito. E primeiro, antes de ter, ele já acreditava que iria ter. Ele já sentia que aquilo ia ser dele, ele já visualizava aquilo na vida dele. Tá? Então, ele tinha essa crença muito forte, esse jeito de pensar,
que aquilo ia acontecer para ele. Podia levar uma semana, um mês, um ano, mas ele já tinha todo um planejamento, uma linha de raciocínio e traçando planos para que aquilo fosse acontecer na vida dele. Né? Só que da mesma maneira que a gente tem essas pessoas que pensam para frente, que querem ter as coisas, que já vão se organizando, nós temos 3 tipos de outras pessoas que pensam ao contrário. Né? Dividir assim, é um tipo de pessoa oposta, mas que a gente divide em 3 subcategorias. Vou mostrar para vocês aqui. Sério. Deixa eu só clicar aqui. Que aí a gente fala assim, as pessoas que pensam positivo, que têm o seu planejamento, que querem as coisas, elas vivem sempre uma vida plena. Porque por mais que nesse momento não está 100%, mas ela almeja, ela tem um plano, ela tem um sonho, que aí na frente vai ter algo bom. Ela vai se programar ou correr atrás para que aquilo aconteça. E aí depois temos aquelas pessoas, os acomodados, que é a galera do deixa a vida me levar, que tem aquela vidinha mais medíocre. Aquele saláriozinho, aquele empregozinho, aquele casamentozinho, namoro, é tudo no inho. Nada para cima, né? Então é tudo da média para baixo, né? E a gente viver na média é complicado, porque aos poucos você começa a morrer por dentro, você deixa de sonhar, deixa de almejar, né? E aí vem a galera lá do outro lado, que é o pessoal da vida fracassada, que é aquele que você conversa com eles, é o Seca Pimenteira, tudo é negativo, tudo é culpa dos outros, nada é culpa dele. Vocês conhecem alguém nesses 3 pontos ali? Alguém pleno, alguém médio e o fracassadinho? Conheço. Alguém quer arriscar falar alguém? Sem dor de cabeça? É assim, ó, quem é pleno para vocês? Em quem vocês se inspiram? Alguém quer falar, quer compartilhar? Fala assim, olha, eu quero que a minha vida seja tipo igual daquele cara ou daquela pessoa, eu quero seguir meu caminho, almejando uma carreira como a dele. Em quem vocês se inspiram? Flander, eu acho muito interessante o Pinduca. Uhum. Mas eu também tenho grande admiração pelo Ender Carvalho. Uhum. Porque vocês já ouviram, deve seguir. Mais ou menos assim, hoje mesmo eu estava vendo o vídeo dele, ele estava numa Mercedes, e ele contando que ele trabalhava no shopping, que ele sentia muita dor nas costas, que quando ele sentia essas dores nas costas dele era porque ele dormia no banheiro do shopping, entre intervalo de um emprego para o outro. Então, assim, são pessoas que passaram por dificuldades, mas que conseguiram se sobressair. São pessoas, assim, que a gente deve não só admirar, mas se inspirar. Inspirar, modelar, né? Sim. E eu vi um vídeo dele também esses dias, dele recebendo um carro dentro do condomínio onde ele mora. Encostou lá uma carreta, aí desce lá, acho que é uma Lamborghini. Aí ele falou assim, ó, isso aqui é um fruto de 16 anos de trabalho. Ele falou, 16 anos atrás eu falei para minha esposa que eu ia ter um carro deste. Hoje estão entregando esse carro na minha casa. Aí então ele fala, todo mundo vê a vida que eu tenho hoje, mas ninguém sabe o preço que eu paguei para ter essa vida que eu tenho hoje. E olha que lindo, né? Trabalhava em 2, 3 empregos, dormia em lugares, né? Eu acho que todo mundo tem uma história assim para chegar num ponto que estamos hoje. Né? Eu já acho legal a ideia da gente contar, às vezes, um pouco da nossa história para a gente estar justificando até mesmo o estado que nós estamos alegres, se estamos tristes, porque tem que ter um contexto, né? Para a gente entender o ponto de cada um. Né? Eu também passei de uma fase de shopping também, trabalhei um tempo no shopping, era vendedor de loja de shopping, trabalhava de segunda a segunda, e aí eu falo chefe, porque era um chefe que botava a gente para baixo. Então, tudo podia, desde que fosse para a família dele, para a gente era para baixo. Então, a gente não tinha direito a um bom curso, que ele falava que era perca de tempo, a você ler um livro, sonhar, almejar as coisas, e falar que era perca de tempo. Então, na cabeça dele, a gente tinha que morrer ali, trabalhando para ele. E até um dia que você pega e você cansa. Você fala, poxa, se eu estou gerando tanto por mês para essa pessoa, eu era ali, a maior parte dos meses, a pessoa que mais vendia, que mais gerava renda na empresa, eu falei, poxa, se eu estou fazendo tudo isso para ele, se eu fizer isso para mim, eu acho que eu vou ter mais sucesso. Porque não adianta eu faturar para o cara
R$300 mil no mês, e aí chegar no dia do pagamento, cair R$5 mil na minha conta. Falei, olha o quanto eu gerei para ele, para ter um retorno baixo. E você, é um bom salário, mas pelo montante que eu gerei, era pouco. E aí, conversa vai, cara, surge N coisas, várias desavenças, humilhações, até eu passei que para mim já deu, vou abrir meu negócio e meti a cara. Aí consegui atingir lá o que eu queria, bati meu plano lá bonitinho. Aí a pessoa fala, nossa, isso aqui tá legal. Eu falei, tá, mas ninguém sabe tudo que eu passei. Quantos almoços de domingo, abrir mão, jantares de família, festas, um monte de coisa para estar ali trabalhando para conseguir algo. E isso para ir embora também assim, é um pulo, né? A gente trabalha querendo algo a mais, mas você nunca sabe como que vai ser. Hoje eu estava conversando com o pessoal no meu trabalho. A gente fala assim, o sucesso não é tão difícil você atingir o sucesso. É difícil, às vezes, você manter no sucesso. A gente pode estourar de uma hora para outra e, de repente, amanhã você... A gente vê hoje várias pessoas que não eram ninguém, ficaram famosas, explodiram, mas não tinham ali como administrar tudo aquilo e, de repente, caíram por baixo e uns se matam, hoje estão até piores do que estavam, né? Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que a gente pode seguir e falar o que ele fez nessa situação. A gente se espelha muitas vezes no sucesso da outra pessoa. Só que aonde você mais aprende? É no fracasso, é na pressão, é na toda essa dor de cabeça. Vai lá, Aguida, sem problema. Então, assim, são nessas adversidades que faz a gente crescer. Então, assim, você aprende bem mais num problema, às vezes numa falência, do que num sucesso que esteve estrondoso de uma hora para outra. Porque ali, quando você sofre uma perca ou uma quebra, então aí você consegue ver tudo que você fez de certo e o de errado. Fica tudo muito claro para você. E aí você consegue estar corrigindo para na próxima vez você ficar melhor. A gente pode pegar aí vários exemplos de pessoas milionários, que nós vimos que quebraram, que caíram, faliram, etc. Mas em pouco tempo o cara voltou, né? Aí o pessoal fala, ele tem um mindset milionário. Sim, ele pensa como pessoa que tem dinheiro, ele tem uma mente mais próspera, tudo, mas qual é o que da questão? Ele sabe onde ele errou, ele quebrou, aí então ele fica mais só para ele não cometer os mesmos erros e ele tem todo o caminho do sucesso que ele percorreu anterior. Então, assim, é legal a gente se espelhar também nesses grandes players, mas também e procurar saber os perrengues que eles passaram, o que eles fizeram para superar aquilo. Tudo isso faz parte da nossa jornada para se tornar uma pessoa mais próspera. Não é só de sucesso. Tudo ok, Juvenal? Tudo ok, tudo ok. Até uma amiga nossa quer entrar também, entendeu? E ok. Eu estava mandando uma mensagem aqui para ela. Profundo exatamente o que você está falando, entendeu? Assim, a Thelma mandou um e-mail aí, se você pudesse... Você tem como mandar o convite para ela agora, não? Não consigo, só um minutinho, já mando já. Deixa eu pegar aqui o endereço. Okay. Aqui. Ela mandou, tá no chat aqui, né? Tá no chat, a Maria Vitória que mandou. Perfeito. E como vai ficar gravado, depois ela pode estar assistindo. Tá ok, tá bom. É muito importante. O problema das pessoas, como você estava falando aí, é que as pessoas eles associam muito a prosperidade ao dinheiro, né? Como você falou. E muitas vezes elas deixam de viver uma vida próspera porque para elas tudo é dinheiro, entendeu? Sim. E aquelas pessoas que mais pensam em dinheiro são as pessoas mesquinhas que existem, né? Então não tem como a pessoa, por exemplo, ele ganhar dinheiro se ele não puder usufruir daquilo que ele ganha, entendeu? Quer dizer, ele vai viver uma vida pobre mesmo tendo dinheiro, entendeu? Uma vida de escassez mesmo tendo dinheiro, porque ele vai ser uma pessoa mesquinha e não vai poder usufruir daquilo que ele ganha. Então, ele vai querer só guardar, né? E chega uma hora que a morte chega e a pessoa, aquele que guardou, não sabe para quem fica, né? Fica para os outros brigarem. Então, enquanto nós estamos em vida, nós temos que usufruir daquilo que nós ganhamos e se lembrar o seguinte, que o mais importante da nossa vida é, por exemplo, nós podemos... o som está ruim. Né? Nós podemos, por exemplo,
usufruir daquele pouco que nós temos e valorizar as coisas que o dinheiro não compra. É isso que eu queria dizer, entendeu? Pode continuar. Enviei o convite para a Thelma já. É só lá olhar lá na caixa de e-mail Okay, ela dela. vai entrar. Bem-vinda, Eliana. Eliana, minha amiga, está aqui também, né? Seja A bem-vinda. câmera está fechada, ela estava com a câmera aberta nesse instante. Bem-vinda. Perfeito, perfeito. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, existem várias pessoas que a gente pode estar se inspirando para a gente ter assim, o que eu posso fazer para estar encaminhando a minha vida? Então, eu falei, existem pessoas prósperas, mas a gente, às vezes, se atentar à jornada dele. E hoje, com a internet, fica tudo muito fácil. Então, a pessoa coloca lá tudo que ele fez, que ele passou, esses grandes players, que nem o Wendel, Rodrigo Cardoso, Fábio Marçal, eles sempre postam lá. Eles postam uma coisa atual, como que eles estão, mas sempre ele faz um vídeo, um post para lembrar de onde ele veio, né? Até mesmo o Wendel postou, acho que semana passada, uma fotinha da onde ele dava palestra, ele dava curso. Como a gente está mostrando aqui. É num quartinho da casa dele, numa mesinha de plástico, cadeira de plástico, computador tubão, e a câmerazinha lá, e o cara lá trabalhando. Então, assim, ele teve toda uma jornada, ele tem o mérito dele, como ele falou, foram 16 anos trabalhando para ter aquele carro que ele queria. E ele falou que ele ia ter o carro. Então, ele falou, levou 16 anos. Não importa o tempo. Se você trabalhar, colocar, você vai realizar. É que o tempo demanda de acordo com o tamanho do teu sonho. Então, o sonho de uma Lamborghini é um sonho bem grande, né? Pensando no que a gente ganha aqui no Brasil, o nosso valor, a questão monetária, é para 4, 5, 6 milhões de reais. Então, você imagina, o cara que faz treinamento, faz palestras, embora eles vendem, né, eles fazem 6, 7 brincando. Vai ter uma turma lá, que nem vai ter o Protagon dele lá agora. Bobear, tem 4 mil pessoas inscritas num curso de 4 mil reais. Então, 2, 3 cursos desses, ele paga uma outra Lamborghini. Mas faz parte do sonho, tem todo um planejamento. Então, assim, existem os 3 tipos de pessoas. As pessoas que têm a vida plena, que estão sempre dando exemplo para a gente. E temos os medíocres, que todo mundo conhece alguém da média, que está sempre na média, tudo na média. E aquela que é a pessoa que infelizmente, que as pessoas são lá para baixo mesmo, que vai puxar a gente. Então, existem pessoas que falam o seguinte, a gente tem que se afastar dessas pessoas negativas. Cara, eu não concordo muito com isso, porque é que nem assim, quando a gente entra nessa área do desenvolvimento humano, da questão do coach, terapia, etc., qual que é a nossa função? O que a gente entende? A gente entra nisso para ajudar pessoas. Então, se a gente vai se afastar das pessoas que estão, vamos dizer assim, desculpa o português, ferradas, para só ficar perto de pessoas próximas e abundantes, você não vai trabalhar, cara. Você não vai exercer sua função. O cara que já é próximo, cara, ele já está ali na vida dele. Então, a gente vai ter pouco para contribuir com essa pessoa. Lógico, você vai ter uma parte para contribuir, mas quem realmente precisa está ali. E a pessoa fala, se afaste dessa, porque você é a média de 5 pessoas. Sim, você é a média, mas se você puxar aquela pessoa, a tua média vai subir também. Né? Existem vários ditados. Você tem que ser a pessoa mais esperta de uma mesa. Sim, ou não pode ser. Cara, a gente tem que procurar ajudar. Então, a gente vê muito, a pessoa fala assim, olha, fulano, ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Todo mundo tem defeito. Claro, todo mundo tem defeito. Mas eu vejo assim, todo mundo é perfeito. Nós somos perfeitos com a nossa imperfeição. A gente aqui não quebra a cabeça. Ele tem lá o lado que encaixa e um buraquinho, certo? Então, eu penso assim, toda a parte que eu tenho, aquela parte que encaixa, são as minhas qualidades. O buraquinho são as minhas falhas, a minha parte mais fraca, que vai entrar com a peça de outra pessoa que vai conectar. Então, conforme você vai se conectando, você vai ter qualidades a compartilhar com uma pessoa, mas também vai ter itens que você vai receber de outra pessoa. Então, todo mundo é perfeito. Só que quando a gente fecha esse quebra-cabeça, ele está completo. Então, quem é completo? Somente Deus. Então, a gente entende-se, a gente vai estar sempre precisando do outro. E até mesmo isso é um dos primeiros passos para a nossa questão da prosperidade. Que é o nosso primeiro passo. É admitir que, sim, a gente precisa de ajuda. Ninguém faz as coisas sozinho. Se você fizesse as coisas sozinho, vocês não estavam aqui. Correto? Não ia ter ninguém. Porque todo mundo faz sozinho. Então, a gente precisa, sim, de ajuda, ter essa troca.
Então, todo mundo tem algo a oferecer para outra pessoa e receber de outra pessoa. Né? E assim, quando a gente está tendo essa troca, a gente aprende muito. Eu dei aula durante 3 anos, num colégio, curso técnico e tudo mais, e o pessoal falou assim, como que é? Eu adorava aquilo, porque tinha vezes que eu tinha, sabe, com 40 alunos, 60 alunos, e o pessoal, professor, mestre, cara, vem lá. Eu falei, eu aprendo mais do que eu ensino, porque é 1 para 40, do que... Então, a chance de eu aprender era muito maior. Então, até falar para você, cara, pega um dia para dar uma aula para alguém. Quando a gente montava dinâmicas em grupo, quando você vem à frente para você falar para outra pessoa, você está aprendendo demais. Se você deixar as pessoas questionarem você, interagirem com você, o teu aprendizado é muito maior. Você aprende mais ensinando do que estudando. É verdade. Não é? Alguém quer fazer algum comentário, pergunta, alguma coisa? Posso dar sequência? Não, eu falo rápido e vai embora. Eu estava meditando aqui no que você estava falando, sobre o sucesso, né? O livro do Laí Ribeiro, o sucesso não ocorre por acaso. Às vezes as pessoas querem alcançar o sucesso, querem alcançar a prosperidade, mas eles querem ficar na zona de conforto, né? E o ficar na zona de conforto é que impede as pessoas de alcançar, como a Águida falou, suas metas e objetivos, né? Eles têm que ter uma meta, né? Porque eu creio assim que tudo na vida é possível quando nós, né? Obrigado. Tudo na vida é possível quando nós traçamos uma meta, um objetivo, colocamos uma data, né? Definimos uma data para poder chegarmos àquela data, entendeu? E com certeza nós vamos alcançar, entendeu? Com certeza. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Sim, Águida, manda o endereço que eu vou mandar para você. E assim, então, a gente pegar a questão de uma vida mais plena, uma vida mais abundante. A gente ouve direto de várias pessoas, vários estudos, cara, o que a gente fala tem muito peso. Então, é isso que a gente fala para as crianças. Então, a gente pega assim, se a gente pegar desde pequenos, os nossos pais nos limitavam, enfiavam um monte de coisa na nossa cabeça, desde que dinheiro era ruim, etc, etc, etc. Só que se a gente falar o contrário, dá muito certo. Esse final de semana mesmo eu fiz um teste com o meu filho. Ele tem 3 anos e ele morre de medo de altura. Eu levei ele no parquinho e tinha lá uma pontezinha com os troncos, né? E aí eu falei com ele, falei assim, vamos passar aqui, Arthur? Eu tenho medo. Mas por que você tem medo? Porque é alto. Mas não é alto, você consegue. Consigo? Você consegue. E aí eu falei para ele assim, então sobe, respira fundo e fala, eu consigo. E vai falando. Então, no começo, fui ajudando ele. Ele segurava no meu dedo e ele ia repetindo. Eu consigo. Ele foi uma vez, foi a segunda, depois a terceira, quarta, ele estava falando sozinho. E eu ainda falei para ele, sempre que você chegar numa situação que você te der medo, que você travar, fala para você mesmo, eu consigo. Então, você está proclamando na sua vida que você vai conseguir, né? A mesma questão, a gente fala da nossa vida. Como que é a nossa vida? Eu ia perguntar, como que você está vivendo? Tá mais ou menos. Então, a gente aperta aqui, não sei o que, tal. Então, a gente mesmo vai se limitando e já, vamos dizer assim, declarando coisas para a nossa vida. Só que a gente tem que fazer o contrário. Então, a gente ouve muito assim, a palavra tem poder. A gente ouve dos nossos avós, dos nossos pais, mas eles falam várias coisas para a gente ao contrário. Né? Assim, falam palavras ruins para a gente, frases ruins para a gente, crenças limitantes, como o termo que vocês quiserem, né? Mas o que eu peço para vocês a partir de hoje, vamos fazer o teste nessas 4 semanas. Então, acordar de manhã, sei lá, se você faz a sua oração, a sua rotina, mas assim que você dá de cara com o teu espelho, fala para você mesmo, eu tenho uma vida plena e abundante. Independente da situação que você esteja. Já começa a falar isso para você. Todo mundo já ouviu. Não importa a vida que você tem. Tem alguém que tem inveja daquilo que você está vivendo. E isso é verdade. Às vezes a gente está uma vida bem, vamos dizer assim, enxuta, com algumas limitações, mas tem pessoas que têm menos que a gente, que almejavam ter a nossa vida. Então, a gente começar a pensar, eu tenho uma vida plena e abundante. E começa a pôr isso na sua cabeça. E você vai começar a trabalhar para isso. Indiretamente, o teu ser vai começar
mudar a tua postura, o teu jeito de raciocinar, e você vai encarar o seu dia a dia de maneira diferente. Né? Se a gente pegar na questão religiosa, o Juvenal, não sei se é a Bíblia que ele está na mão. Não, é um livro. livro aqui. Ok. Né? E tem vários versículos que falam a questão da abundância, da gente declarar, da gente colocar para a gente o que a gente quer. E eu acho que o maior defeito nosso é que hoje tem pouca pessoa do lado do grupo do religioso, da Juvenal. Mas o pior defeito da pessoa é não saber pedir. Não é? A gente ouve muitos sermões que as pessoas não sabem pedir. Né? Então, às vezes o cara fala assim, Deus, me dá forças. Então, ele não vai te dar força, ele vai te dar uma situação para você se tornar mais forte. É verdade. Né? Me dá sabedoria, ele vai gerar um problema na sua vida para você lidar com aquilo lá e você ficar mais sábio. É verdade. Então, a gente tem que saber que a gente pede e é atendido. Fala, nossa, Deus me ouviu. Ele te ouviu, tá aí. Você teve um problema para você ficar mais forte ou assim por diante. Então, a gente começa a declarar a nossa vida. Então, eu vou ter uma vida plena e abundante daqui para frente. Uma das coisas que nós encontramos muito, Flander, desculpa, imagina. Cortei não. Né? Não. No meio, inclusive no meio da religião, no meio evangélico, né? As pessoas, elas confundem muito, às vezes, a palavra de Deus nos versículos da Bíblia e levam para o outro lado. Né? Eu estava vendo aqui agora há pouco mesmo sobre ninguém pode servir a dois senhores, né? Uhum. A Deus e a Mamon. Né? Mamon significa um tipo de, por exemplo, é um tipo de riqueza em que a pessoa coloca o coração nela, tem ela como um Deus, entendeu? Maior do que o próprio Deus. Então, quer dizer, o dinheiro ele é muito importante na vida das pessoas. A Bíblia diz em Eclesiastes que de tudo depende o dinheiro, entendeu? Então, quer dizer, de tudo depende o dinheiro na vida. O dinheiro é muito importante nas nossas vidas. E lá em Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, né? E transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que acontece? Que as pessoas confundem o que está escrito na Bíblia, entendeu? Travam a sua mente em questão às riquezas, entendeu? Porque Jesus mesmo falou que eu vos dou vida e vida com abundância. Uhum. Então, ele nos dá riqueza, nos dá abundância. Sim. Ele falou, se quiseres ouvir, né, lá em Isaías, comereis o melhor dessa terra, entendeu? Então, quer dizer, a Bíblia é um dos maiores livros que nos ensina como ser próspero, entendeu? Só que as pessoas fecham a sua mente e não querem, e pegam o lado contrário das coisas. Por exemplo, é o amor ao dinheiro, é a pessoa colocar o coração no dinheiro. Não é o dinheiro que é ruim, entendeu? Mas é a pessoa colocar o coração no dinheiro e deixar o dinheiro ser maior do que Deus, entendeu? Mas quando nós confiamos, acreditamos, lutamos e Deus nos dá sabedoria para poupar e para ser próspero na nossa vida, entendeu? Deus ama a prosperidade. As pessoas têm essa dificuldade de saber distinguir um termo do outro, né? Até o chefe lá na empresa, ele é ex-pastor. Né? Uhum. Aí ele fala assim, poxa, um ex-pastor. Ele é um ex-pastor porque ele brigou com o bispo, questões pessoais, aí ele falou, não vou mais, e hoje ele faz só na casa dele e tal, então ele não segue mais nenhuma igreja. Então ele faz as reuniões na casa dele e tudo mais, né? E então a gente estava falando bastante assim, a Bíblia, né, em si, é um livro que as pessoas têm muito dificuldade de interpretar. Porque assim, Jesus contava tudo por parábolas, certo? A maneira dele de contar o dia a dia, os milagres, etc. E as pessoas interpretam, às vezes, a Bíblia literal. Uhum. Então, ele quer interpretar literalmente um texto ali, que muitas vezes é contado em parábolas. É verdade. Então, você tem que saber, às vezes, como está administrando, e nem tudo é ao pé da letra, como está, né? Um dia eu estava falando com um amigo, eu falei assim, não sei o quê, hoje não surgem tantos milagres, né? Às vezes, sim. Né? Mas, poxa, o cego levanta e anda. Cara, às vezes você fala com uma pessoa que está lá jogada, depressiva, você conversa com ela, ela levanta e segue a vida dela. Então, você foi um milagre na vida dela. É verdade. O cego voltar, a pessoa está tão cega num problema que você vai lá, conversa com ela e ela consegue enxergar aonde estava acontecendo o problema. Então, ela voltou a enxergar através da gente. É verdade. Pessoa. Então, os milagres acontecem. Não literalmente, ou assim, por meio de parábolas, mas assim, são de maneiras diferentes. A gente é um instrumento na vida da outra pessoa. Então, às vezes, tudo que a gente fala tem muito peso.
Então, aí que eu falei, a partir de hoje, se puderem fazer logo de manhãzinha, após suas orações, na ordem que você quiser, mas olhou para você, você está se vendo ali. Eu vivo uma vida plena e abundante a partir de hoje. Então, a partir de hoje. E a gente fala assim, a questão da prosperidade é pessoal. Eu falei muito hoje até com o pessoal, falei assim, a gente não pode medir a nossa vida pela régua de outra pessoa. E tampouco o contrário. Então, às vezes fala assim, minha vida não é próspera porque você está comparando com quem? Vamos pegar o Wendel lá que hoje está com tudo. Então, perto da vida do Wendel, a nossa vida não é tão próspera quanto a dele. Mas ele já passou por um perrengue e ele saiu lá de baixo. Esse dia atrás eu conversei com o Bob Marçal pessoalmente. Coisa de, se foi uns 8 minutos, não chegou a 10 de conversa, tá na correria e tal. Ele contou, cara, eu vim lá de baixo. E trabalhei, ninguém me dava valor, você vai fazendo, fali, quebrei, tal. Hoje o cara é bilionário. Tem mais de 3 empresas, e não sei o que, tal. O cara veio lá de baixo. Né? Então, mas ele falou assim, eu coloquei na minha cabeça que essa vida eu não queria para mim. Ele falou, eu me via lá, falando, pregando, palestrando, tendo as minhas empresas. Eu falei, cara, já é um passo, então você tem que ter o sonho. Quando a gente deixa de sonhar, você já morreu. Deus colocou na gente a capacidade de sonhar. Nós somos o único ser vivo que sonha. Tá? Não é o sonho de dormir e ficar viajando, não. É o sonho de desejar alguma coisa. Todos os outros seres vivos sonham, o sonho inconsciente, de dormir. Nós temos um sonho. E muitas vezes pode ser que esse sonho te trouxe para cá hoje. Você entendeu o que você pode estar fazendo para que a sua vida siga um caminho. Se é uma formação, se é um carro novo, se é arrumar o seu relacionamento, tudo isso faz parte de ser próspero. Você pode ser uma pessoa que ela é rica e vive feliz. E acontece. Mas o cara é doente, briga com a esposa, o filho não gosta dele. Vai lá. Tem gente que fala assim, eu sofri em Dubai. Ok, mas vai continuar sofrendo. Não quer dizer que às vezes você está pobre e vai ser feliz. Cara, você vai... tudo vai de como você encaixou e deseja para a sua vida. Cada um tem lá a tua régua, que é onde você vai medir aonde te aperta o sapato e aonde você quer chegar. Perfeito? Perfeito. Boa colocação, Juvenal? Alguém quer falar alguma coisa? Eliana, tudo bem, Eliana? Tá calada aí? Fala alguma coisa? Tá com o microfone. Tudo bem. Graças a Deus. Né? É que eu entrei já no meio da reunião, né? Não, eu consegui o acesso. Fica tranquilo, Eliana. Vai ficar gravado, depois eu vou subir para o YouTube, tá? Aí depois eu jogo lá no grupo, quem quiser assistir o comecinho, tá? Vai ser 4 encontros desses, tá bom, Eliana? Viu? Tá? Onde nós estaremos falando sobre os 7. Os 7 passos para prosperidade, tá? Sim. Então, com relação a isso, eu já tenho feito já algumas coisas, né? Tipo, eu sigo o professor Carlos Dantas no YouTube, o Wendel também, né? Eu vi alguma coisa sobre o Wendel, entrei até no grupo dele, depois eu ia acessar, depois eu fiquei meio naquela, tipo, será que eu acesso? Será que não? Entro nesse grupo ou não? Entendeu? Desse grupo dele da mentoria, né? Desse último que ele abriu. O Protagon, né? Isso. É que você ser o protagonista da sua vida. Isso, eu vou ver se eu entro ainda nele, né? Não sei. Aí eu tenho o quê? Algo que eu já tinha deixado há muito tempo, o The Secret, né? Segredo. Isso, Segredo. E depois eu comecei a ler O Poder do Agora. Muito bom. Né? E isso tem me ajudado bastante. Você está colhendo frutos já ou não? Já muito. Bastante, né? Do Eckhart Tolle e da Rhonda Byrne, né? Bom, algumas coisas têm acontecido na minha vida, né? Eu tenho, sabe, sonhos, como você falou? Sonhos, né? Então, assim, eu já comecei a praticar outro idioma, né? Já entrei nessa, e de repente eu já tenho contato com outras pessoas, né? De outros países também. Muita coisa aconteceu na minha vida. O pastor Juvenal, ele é prova disso, ele sabe, né, um pouco da minha história, que não foi fácil toda essa trajetória desde 2019, desde 2018, na verdade, eu conheço o pastor Juvenal. Verdade. E 2019, em seguida, assim, tanto na vida dele como na minha, a gente passou por um processo
É verdade. Né? Eu acompanhei ele com o problema do câncer, ele me acompanhou com o problema da minha separação, né, do divórcio e tudo. Mas como a gente sempre conversa e eu creio, né, que tudo tem um propósito, né? É para nos alinhar aquilo pelo qual nós fomos chamados, né? Nós temos um propósito e nós temos que cumprir esse propósito, né? E o meu propósito é ser feliz. Eu não era feliz. Era uma pessoa que estava estagnada na vida. Né? E hoje, assim, hoje eu sei que eu tenho um propósito e tudo está assim, se caminhando, entendeu? E uma parte dessa é estar aqui nessa reunião hoje. Certo, isso é importante. Um passo a mais. Sim, mais um passo. É muito importante. Então, eu vou falar assim, ó, o pessoal fala muito de propósito e missão, né? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Né? E eu costumo dizer assim, o propósito você nunca vai chegar nele. Ele é um caminho que você vai estar sempre correndo atrás. E na hora que você acha que você chegou no seu propósito, ele vai aumentar. Então, a vida ela vai trazer para você várias missões que são caronas. Então, isso aqui hoje pode ser uma carona para o seu propósito. Sim. Né? E existem caronas que te afastam do seu propósito e caronas que te levam para ele. E às vezes a gente tem que saber qual carona a gente vai escolher. Porque muitas vezes a carona vai ser você está realizando um propósito de outra pessoa. Não sei se o Juvenal ou ele já fez suas palestras, às vezes você está engajado, ajudando uma pessoa no propósito dela, e você cada vez mais se afasta do seu. Sim. Mas não é igual? Não, você está ajudando uma pessoa a realizar o propósito dela. Então, às vezes, existem as missões. Então, a missão é uma carona que pode te levar para o seu propósito ou te afastar dele. Então, eu espero que seja uma carona que te ajude a você caminhar um pouquinho para o lado do seu propósito. Né? Eu também espero. E como eu até estava falando com o pessoal esses dias, né, ele falou assim, a questão do propósito, cara, o propósito eu acho que é uma coisa que você faz ou faria sem cobrar nada para ninguém, a qualquer hora do dia, quantas horas forem necessárias. Você não almeja, você não vê ganho nisso. Porque é mais gostoso, às vezes, você compartilhar do que receber. Então, isso até ia ser o meu próximo slide. O porquê eu estou fazendo isso? Como eu falei, essa troca, para mim, às vezes, vale mais do que eu estar só falando, ou recebendo um dinheiro, alguma coisa. Porque você aprende muito. Então, às vezes, o dom de você falar, compartilhar com outra pessoa, te enriquece e faz parte de você se sente mais pleno. Verdade. E a minha ideia, o meu propósito de vida, que eu sempre falei, eu me via onde vou estar falando um dia para uma galera. Então, quando você vai para a imersão, você já me vejo ali, tal, aquele monte de gente. Não importa se é via computador ou se é numa sala de aula, eu sempre gostei. Então, as minhas aulas sempre fugiam um pouco do tema. A minha formação toda sempre foi na área de ciência da informação, processamento de dados, exatas. E, de repente, estava numa aula de programação, eu estava falando sobre desenvolvimento pessoal, mediação de conflito. Aí o cara fala assim, pô, professor, cara, tudo que... Ia surgindo o assunto, daqui a pouco a matéria ficava parada, sentava na mesa e estava dando uma palestrinha ali para a galera, aleatório. E o pessoal gostava, né? Eu falei, poxa, então... Aí você já começa a ver assim, cara, minha vida tem que caminhar para esse lado, né? Então, assim, e a ideia de você compartilhar é muito bom. Então, a gente pensa assim, às vezes, quantas pessoas, às vezes, estão sofrendo por uma coisa que só você sabe. Verdade. Uma palavra que você podia compartilhar com o outro, né? Então, a gente pegar assim, uma pegadinha assim, a gente for pensar assim, qual é o continente mais rico do mundo? Alguém arrisca um palpite? Europa. Europeu. Não. Mais um. Alguém quer arriscar qual é o continente mais rico do mundo? É o americano? A África. África. A África é o continente mais rico do mundo. Tem as maiores reservas de ouro, diamantes, petróleo. Verdade. E mesmo assim ela vive numa miséria, né? Porque tudo está enterrado. Então essas coisas só têm valor quando elas saem de lá. Então, às vezes isso é a gente. Então, às vezes você tem um dom de falar, o dom de ouvir, o dom de ensinar, ou de fazer um bolo, de alguma coisa, e você não compartilha isso com ninguém. Então tem um tesouro, cada pessoa tem um tesouro dentro dela. Se ela não pôr para fora, não tem valor nenhum.
né? Então, você deixa de colher os frutos do seu dom e outras pessoas vão deixar de usufruir dele. Não é? Então, às vezes as pessoas perdem muito quando a gente deixa de falar aquilo que você sente que você poderia fazer, né? Então, a gente vai assim, às vezes fala assim, cara, às vezes num grupo de amigos conversando, num culto religioso, numa escola, naquele meio ali de gente, tem uma pessoa que poderia ser um cozinheiro maravilhoso, mas ele está reprimindo aquilo porque ele ouviu lá da mãe dele que ele não ia ser nada, que não ia ser ninguém, né? E ele podia estar estourando. Mas por quê? Ele ouviu várias coisas negativas e ele não põe para fora. Então, a gente tem um conteúdo muito grande. Acho que todo mundo já ouviu aquela fala que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá se enterraram muitos sonhos, muitos não sei o quê. E né? Muitas pessoas, então, você imagina, quantas pessoas igual o Wendel existem no Brasil? Um monte. Ele não é o único, só ele, o Bambam, não. Tem um monte de pessoas que tem esse mesmo dom. Às vezes estão mais do que ele, ou um pouco menos, ou em uma área um pouco diferente, mas guarda para ele. Porque ele sofreu um trauma, vem de uma falência, de um divórcio, de uma agressão, de uma infância violenta. Então o cara reprime. Ele tem um tesouro gigantesco dentro dele que ele não põe para fora. Então, às vezes, essa oportunidade de a gente poder trocar ideias e conversar é uma oportunidade de você pôr para fora. Exato. Não é? Às vezes você está lá pregando, aí surge uma pessoa para dar um testemunho lá com você, o cara pega o microfone e fala, caramba, se eu falasse igual esse cara por 5 minutos, eu estava feito, o meu culto ia dobrar. Já aconteceu já, Juvenal? Já. Não é? Muito. E aí, quando você pede para o cara, agora vai lá, o cara não vai. Não vai. Às vezes você vai numa aula de um professor seu e fala, cara, esse professor meu, ele arrasa. Ou num bate-papo com um amigo seu, fala, nossa, cara, se ele fosse tal coisa, ele vai arrasar. Mas ele nunca ouviu isso de ninguém. Porque a gente não elogia as pessoas. Você não recebe elogio, você ouve muita crítica. O que você mais ouve é crítica. Quantas pessoas por dia vocês elogiam? Verdade. Quantas pessoas você critica? Pegar de 0 a 10. Parei. Né? A gente fala, é bom que vai parar. Mas a gente tem esse costume. Quantas vezes você se elogia por dia? E aí? Quantas, Águida, você se elogia por dia? Eu sou uma boa lutadora, eu sou confiante, né? Olha, na verdade, eu não tenho esse hábito. Eu me peguei agora de surpresa. Surpresa. A ideia é essa. Sim, mas Faz muito bem, viu? a psicóloga que me... Né? Então, Pode falar, Eliana. Tem essa não, estou falando para você que isso faz muito bem, você se elogiar, principalmente em frente ao espelho. É ótimo. Eu acredito. Uma das atividades que a psicóloga que me acompanha pediu para eu fazer seria a lista de 10 qualidades que eu tinha. Uhum. E por incrível que pareça, eu levei uns 3 dias para fazer isso. É complicado a gente se elogiar, porque a gente ouve que porque você se acha demais, a pessoa fica arrogante, não é? E de uma certa forma, as pessoas, de um modo geral, têm muito medo da crítica. Uhum. E, na verdade, é o que acaba podando a gente. Mas essas crenças, elas precisam ser quebradas. A gente precisa, sim, acreditar nos valores que nós temos. Porque, como você mesmo disse, todos nós temos, né? Uma coisa radiante dentro de nós mesmos. E a gente precisa deixar isso sair de alguma forma, né? Com certeza. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque me falta a base para a questão religiosa. Mas qual é o ser que é a imagem e semelhança de Deus? Não é nenhum arcanjo, não é nenhum anjo, somos nós. Certo? Nós somos filhos de quem? Então, a gente tem isso dentro de nós. Nós podemos ser, muitas vezes, Deus na vida de alguém. Tá? Falar uma palavra boa, jogando a pessoa para frente, até mesmo para a gente. Né? Um dia eu participei de uma metanoia na igreja e
Eu tinha que sair e falar assim, ó, amanhã na hora que você acordar, você fala assim, eu sou filho do Pai, sou digno, sou merecedor, sou feliz, sou pleno, sou abundante, tenho saúde. É verdade. Aí você começa a fazer. Aí você tá lá dirigindo, falando, aí você para no semáforo, você tá lá falando. O cara, você fala, esse cara tá louco. Né? Aí eu fui esse dia atrás numa palestra do Polozzi também, com a minha esposa, e fala, sorria. Então, na hora que a gente tá vendo TV um com o outro, vai falar, sorria. Lá. Sorria, tem que estar sorrindo. O tempo todo. Porque muda. Eu fui naquele encontro que nós fomos em São Paulo, Juvenal, uma coisa marcou muito para mim, que um senhor chegou e falou assim, lá todo mundo era aluno, correto? Certo. Né? O único palestrante era o Sandro. Nós éramos alunos. E eu estava lá parado, mas eu estava sabe que você está tão bem? Aí o cara chegou assim, você é coach? Eu falei, eu sou aluno como você. Não, a sua postura é de coach. O seu jeito de andar, o jeito de falar, de você gesticular com os outros. Aí eu falei, aí você começava a olhar nos reflexos mas não é que tá diferente? Porque muda, porque você começa a falar para você, eu vou fazer aquilo ali. Eu ainda falei pro Sandro, Sandro, se você a hora que você me chamar, eu subo lá e falo. Ele levando a brincadeira. Falei, cara, eu quero fazer isso. Então eu já me vejo fazendo. Certo. Assim como ele fala, eu vou ter esse carro. Então, ele já via o carro, a cor que ele queria. Né? Então a pessoa fala, a gente tem que pedir, até saber como pedir. Ele falou, minha filha, o que você quer de Dia das Crianças? Eu quero uma caixa de boneca assim, assim, assado. As crianças já falam pra gente como que eles querem. E a gente fala, eu quero uma casa. Qualquer uma serve, ou uma casa. Eu quero um carro, qualquer um serve. Aí você recebe lá um Fiat 147 Espaço, bege, cheio de massa. Cara, você recebeu o teu carro. É o específico que você quer. Você é filho do pai, saiba pedir. Não é? Uma das coisas que o próprio Deus ensinou, né? Que o homem, ele tem que viver as coisas que não são como que se já fossem, né? No caso de Abraão, né? Abraão, ele não era pai, né? Ele era já idoso, não podia ter filhos, a mulher dele também não podia ter filhos, mas Deus já tinha mudado o nome dele para Abraão, pai de uma grande nação, né? Que significa pai de uma grande nação. Então, quer dizer, Deus antes já chamava as coisas que não eram como se já fossem. Então, quando você quer ser alguma coisa, você tem que começar a se comportar como tal, né? Então, quer dizer, é importante você, né, começar a sonhar e namorar os seus sonhos, né? Por exemplo, se você sonha um carro, ter um carro, um Mercedes, né, uma Land Rover, né, seja o carro que for, você anota como você quer, né, faz aquilo ali, uma cartolina, faz né, do jeito que você quer, coloca ali para todo dia de manhã, você vê, né, o seu sonho, você começar a namorar aquilo ali, entendeu? E aquilo ali automaticamente vai ser criado na sua mente, entendeu? E ele vai se tornar realidade, mais cedo ou mais tarde vai se tornar realidade, né? Porque quando primeiro você tem que sonhar, depois você tem que transformar o teu sonho em meta, né, e objetivos. Porque se você só sonhar, você pode morrer um sonhador, entendeu? Uma pessoa que passou a vida toda sonhando e não conseguiu nada. Quando você transforma em meta, você alcança energia, né, para poder transformar aquele sonho naquilo que você almeja, entendeu? Aí quer dizer, quando essa energia que você vai alcançar através da meta, porque meta é o quê? Você vai transformar, botar a data para o seu sonho ser realizado, entendeu? Aí você coloca uma data, né? Tem o sonho a longo prazo, né? Médio prazo e curto prazo. Então, você vai, de acordo com as suas condições, né? Você não vai fazer o impossível, anotar o impossível, mas você vai anotar o possível para que você possa conquistar cada dia uma partícula, né? Dividir aquilo ali em meses ou anos, né? E cada dia você vai conquistando um pouco daquele sonho, um pedaço daquele sonho, até ele se tornar realidade dentro daquela data que você estipulou. Com certeza aí você vai ter um resultado positivo do seu sonho, né? E vai viver a realidade. Acho que toda pessoa deve ter alguma coisa que ele sonhava e aconteceu. Uma hora você, nossa, eu realizei aquilo que eu já tinha até esquecido. Né? Eu conheci um amigo, trabalhei 3 anos na Bahia, ele chamava Mirabô. Cara, pensa numa pessoa que você podia conversar com ele horas. Um cara muito inteligente, educado, um amor de pessoa. E aí, a gente conversando, ele falou assim, eu criei na minha casa o painel da gratidão.
Como assim? Eu até então não entendia. Ele falou assim, eu coloquei, eu falei, o que que ele falou? Eu coloquei uma lista de todas as coisas que eu desejo para minha vida e eu agradeço por elas todos os dias como se eu já as tivesse. Falei, como que... Aí, quando eu fui na casa dele, eu vi lá na geladeira, que era o lugar que ele mais ia, na geladeira, ele pôs aquela lista e já estavam as coisas esticadas, que ele já tinha conseguido. E as coisas estavam encaminhando. Casa, trabalho, não sei o quê, livro, um monte de coisa que ele estava ticando, tal. E a próxima seria a faculdade da filha dele, que ele queria custear algumas coisas lá e tal, e realizava. Essa foi uma experiência que eu vi. Falei, cara, dá certo. Mas você nunca leva para fazer. Você começa a fazer, depois você para. Porque esse é o nosso mal. A gente não tem foco nas coisas, a gente para de fazer. Até mesmo de sonhar. Você tinha um sonho, de repente você desencana. Eu tinha um sonho que era conhecer Nova York. Sempre quis. Eu queria ir para lá, você via filmes, você ficava surtado com a Times Square, etc, tal. E eu trabalhei com turismo um tempo. Então, o meu papel de celular, de pai do meu celular, era a vista da Times Square, com o hotel lá, bonitinho, com destaque. E aí aconteceu, quando eu saí da empresa onde o cara estava para baixo e abri a minha, uns 8 meses depois eu estava recebendo um prêmio lá em Nova York. Empresa de revelação, tal, no ramo de turismo. E quando eu olho um dia da vista do hotel onde eu estava, era a mesma foto, era a mesma vista que eu tinha no meu celular. Então, o lugar que eu sonhava, ficava olhando, namorando no meu celular, que eu ia indo, foi o lugar que eu fui sem querer. Porque quando eu escolhi o hotel, porque foi de uma hora para outra, eu peguei o que tinha vaga mais perto do evento. E aí, quando eu vi, me levou diretamente para a mesma vista que eu tinha. Então, quando eu olhava pela janela, eu via lá a mesma coisa que estava no meu celular. Então, as coisas acontecem, a gente não pode desistir. Então, o desejar, e não é só ficar, igual eu falou, desejar é ficar em casa sonhando. Você vira um sonhador, ou quando a gente falava assim, o pessoal da igreja, o orador, que é o cara que só fica orando. Mas ele não divide a palavra da oração, que é orar e ação. Agir. Agir para que aquilo. Então, você tem que contribuir para que aquilo aconteça. Você quer ser um bom palestrante? Como é que você tem que fazer? Eu só quero ser, Você tem que ler, praticar, estudar, ver os outros, participar de evento, mentoria, treinamento, ser voluntário, né? Se doar. Então, você vai ter a doação para depois você receber. Tudo é assim. É verdade. Semeador, você tem que plantar para colher, você tem que se doar para receber. Então, você tem que se doar para receber. Faz parte do nosso processo. Então, até mesmo estar aqui hoje também faz parte. Então, porque eu quero contribuir para que eu também possa receber. Então, como eu falei, aqui no caso hoje é 1 para 8. Então, eu estou falando com 8 pessoas que estão trocando informações comigo, que eu estou recebendo mais do que eu estou passando. Então, tudo isso faz parte da gente, da nossa rotina de vida, para a gente evoluir. Senão a gente só fica ali só parado, estagnado e não sabe o que está acontecendo. Agora, uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Vou voltar aqui para o meu slide, depois eu vou entregar isso para vocês no finalzinho, tá? Certo. Então, a gente ouve muito pessoal falar assim, a gente está dando exemplo até agora, pessoas que são próximas, pessoas plenas, etc. Por que algumas pessoas são e outras não? É o que a gente estava falando aqui agora, né? Isso vem das nossas raízes. Os nossos pais ouviram muito isso, e a gente não pode culpar eles, porque a vida deles também foram diferente da nossa, as experiências que eles viviam, a situação que eles viviam, dos pais também que vão receber. Então, a gente deve ter ouvido que dinheiro não dá em árvore, que tá caro isso. Cara, a gente ouviu um monte de coisa. Então, hoje, né, assim, eu tenho 2 crianças pequenas, uma de 6 e uma que vai fazer 4 anos. Então, eu fico ali, falando na cabeça dele, então, você pode, você consegue, você vai ser o melhor, você vai fazer isso. O que você quer ser quando crescer? Você vai ser a melhor enfermeira. E minha filha, cada vez que eu pergunto, ela troca a profissão que ela quer ser. Então, até a profissão do mês. Ela viu um filme, um desenho, ela quer aquilo. Então, você vai ser a melhor naquilo. O que você tem que fazer para isso? Aí você tem que estudar isso, tem que ler, não sei o quê. Então, você vai falando. Então, a gente tem que moldar para que eles consigam isso. Então, é desde pequeno. A gente que já está um pouquinho mais assim, clássico nessa vida, vamos falar rodado já mais como carcomido, né, Giovana? Então, assim, então, a gente tem que trabalhar muito isso, porque nós mesmos nos limitamos. Quando você fala, Juvenal, vamos treinar hoje? Você fala assim, cara, tô cansado, já tô com 40 e poucos anos, não tem mais pique para isso, não. A gente se limita. É verdade. Né? Olha, eu falei que esse homem de manhã, era 6 da manhã, ele estava para os homens do grupo.
Ah, eu tô aqui na obra, não sei o quê, depois eu vou pôr no céu, vou pôr no céu, vou pôr no céu. Cara, é um cara que tá correndo um monte de coisa. E aí você pega um menino aí de 20 e poucos anos, o cara só faz uma, e mal é mar. De qualquer jeito. Então, a gente tem que estar correndo atrás, né? A gente tem que se programar para isso. Então, nós temos que entender que nós temos, sim, uma vida plena, que a gente não pode ficar preso a essas coisas que colocaram na nossa vida, essas crenças lá, como vocês queiram estar falando, né? Palavra, como que o pessoal fala, palavra, como fala, tem a palavra de bênção, mas quando é ruim... Palavra de maldição. Maldição, né? Foi uma palavra de maldição na minha vida. Não foi, cara. Né? Quem te falou aquilo, ele entregou o melhor que ele tinha, porque ele recebeu aquilo. É verdade. Uma vez eu estava conversando com a minha mãe ela teve muitos problemas com o pai dela. Então, meu avô morreu sem falar com ela. E a gente não tinha contato nenhum com ele. Ele cuspia na gente quando a gente era criança. Literalmente, ele cuspia. Ele vivia, eu e meu irmão sentado na casa, ele cuspia na gente. Então, se ele cuspia em mim, que era o neto, você imagina o que ele fez com os filhos dele. Né? E aí, meu avô, a gente brincava assim, ele parecia o preto velho. Que ele sempre de calça preta e camisa vermelha e chapéu na cabeça. Né? Sempre. Eu nunca vi ele com a outra cor de roupa. E aí depois, cara, tocando ideia com a minha mãe, falando negócio de passado, esses traumas, tal. Falei, mãe, não sei o que, tal. Eu nunca vi o vô com uma camisa de manga curta, sempre de manga longa. E ela falou que ela apanhava muito dele. Ela falou assim, ele não usava camisa de manga longa, porque uma vez eu perguntei para minha mãe, e ela contou que ele apanhava de chicote do pai dele. Então ele tinha cicatrizes no corpo. Ele apanhava de chicote. O meu avô, ele era filho de escravos. Então o pai dele foi açoitado. Então como que ele educava os filhos? À base da pancada. E aí o que ele faz? Então ele fazia uma versão mais light. Ele não batia nos filhos dele de chicote, ele batia com chinelo, o que tivesse, menos o chicote. Foi amenizando. Então, você vê, uma coisa que a gente vai quebrando. Então, eu já apanhei da minha mãe menos. Era um chinelo que voava. Minha mãe tinha uma pontaria muito boa. Ela pegava a gente de longe. Né? Então, já foi melhorando. Então, a gente já vai melhorando. Porque senão, como que a gente está fazendo? Igual eles. Então, eles entregavam o melhor que tinham. Então, a nossa geração, ali na frente, eles têm que receber da gente o melhor. Saber o que é certo e o que é errado, mas saber como falar, sem podar, sem cortar uma criatividade, né? Antigamente, falava assim, para com esse videogame, vai ser um vagabundo, um drogado, não sei o quê. Hoje, a molecada põe a gente no bolso que eles ganham jogando videogame. Eu podia estar jogando videogame até hoje, eu adorava aquilo. Nadando na grana, se divertindo. Hoje é uma profissão, mas antigamente não era. Então, se eu falar, vai jogar, beleza, então você vai se especializar nisso. Vai ver, você vai se ver, você vai ver da TV, vendo não sei o quê, vendo... Cara, tudo tem... Hoje, se a gente souber filtrar, tudo você aprende e consegue ensinar coisas para outra pessoa. Você pega uma série boa, cara, fala desde questão de comportamento, pensamento positivo, como você reagir às situações, séries que tem, cara, desde ciências, história, um monte de coisa. E a gente não tinha... Então, a gente tem que filtrar e passar para essa nova geraçãozinha, para que eles não tenham as mesmas raízes que nós tivemos que nos limitavam. Você não pode fazer tal coisa que isso não é coisa de mulher. Por exemplo, a mulher não pode lutar, é coisa de homem. Homem não pode cozinhar, é coisa de mulher. Cara, não tem isso. São profissões, são esportes. Hoje já está bem mais de boa. Mas antigamente, se falasse isso, ia ter dor de cabeça. Não é? Eu queria no trabalho ter uma escola de balé. Cara, é eclético. Tem crianças de tudo que é de atividade, eles vão fazer lá, porque é uma atividade, então tem a parte lúdica, tem a parte de interação social, convívio, regra, como funciona, parte de coordenação motora, um monte de coisas que eles aprendem. A mesma coisa, você vai na academia de jiu-jitsu, vai ter menino, menina, idoso, todo mundo. Então, a ideia, abriu-se muito a cabeça das pessoas, que elas estão entendendo que elas podem receber informações e compartilhar informação. E conectar. Porque com a chegada da internet, a gente fala assim, ela conectou muitos distantes e afastou os próximos. Daqui da minha cidade não tem ninguém. Só minha esposa vai estar no trabalho dela. Mas a gente está falando com pessoas que estão longe e muitas vezes a gente está na internet e uma pessoa está do seu lado, você não conversa com ela. E às vezes a gente tem aquela lembrança do passeio no restaurante, às vezes você fala com a pessoa do lado da mesa, se tiver outra criança, ia brincar com ela.
Hoje não tem isso, cada um no seu celular, cada um no seu mundinho, cabeça baixa. Então a gente tem que saber como a gente colocar isso na nossa vida para a gente poder tirar proveito. Tudo dá para tirar proveito. Das experiências ruins dos outros, a gente faz uma coisa boa para tirar para a gente. E se você tiver algo bom para compartilhar com o outro, compartilhe também. Vai fazer parte da sua plenitude. Verdade. Não é? Vou passar Coisa aqui. boa. Pode falar, Juvenal. Coisa boa, como você falou, né, e a Águida também já falou, a Eliane, sobre a questão do patrocínio positivo, né, que eu chamo de patrocínio positivo, quando você tem a coragem de elogiar, de reconhecer, né, uma virtude, uma pessoa, e também em você mesmo, né? Você se patrocinar positivamente e falar para alguém, né, sobre uma virtude que ela tem, porque na verdade a prosperidade, né, como é o nosso tema, né, é algo que está muito assim incluso numa qualidade de vida, né, vamos dizer assim, né, qualidade de vida, não é nem tanto financeira, mas a qualidade de vida de você saber, né, ter a parceria das pessoas, né, ter a companhia das pessoas, valorizar, né, aquilo que você tem, que é a sua família, que é aquilo, como eu já falei aqui, os bens que o dinheiro não pode comprar, né? Então, quer dizer, tudo isso é prosperidade, é ser próspero, né? Uhum. Eu estou aqui com um livro e algo me chamou a atenção nesse livro que fala sobre a prosperidade como através do amor, né? Que o amor, ele é, entendeu? A fonte de prosperidade das pessoas, entendeu? Ninguém pode ser próspero se não conseguir compartilhar com o outro, né, aquilo que ele vive, entendeu? Então, quer dizer, nós podemos falar a língua dos homens e dos anjos, né? Nós podemos profetizar, nós podemos fazer muitas coisas na vida, mas se nós não tivermos amor, né, nós nada somos, né? Então, quer dizer, o amor na nossa vida, ele é algo muito forte e que nos faz, assim, por exemplo, compartilhar algo, por exemplo, quando você tem uma riqueza, quando você tem um bem, se você não consegue compartilhar com alguém, você vive como um pobre miserável, entendeu? Uhum. Mas quando você consegue compartilhar com alguém aquilo que você tem, com certeza você vai ter, né, você vai se sentir mais ainda recompensado do que aquela pessoa que está recebendo aquilo que você compartilhou, entendeu? Esse livro aqui, ele fala aqui uma parte, só que cheguei à conclusão de que muita gente se sente culpada por desejar amar, em todos os sentidos, pensando que deve suprimir esse desejo. Chegou o momento de você compreender que deve expressar seu desejo de amar, de dentro para fora, a Deus, a si mesmo e aos seus semelhantes. Pois um pai amoroso, ele pode, só para finalizar, lhe ajudar através do que ele pode fazer através de você, entendeu? Então, quer dizer, Deus, ele quer fazer algo através de nós, e ele quer nos proporcionar essa riqueza, né, que já está dentro de nós automaticamente já somos ricos, só que nós muitas vezes não sabemos colocar para fora essa riqueza, vivemos como pobres por não sabermos interpretar, né, o que é a verdadeira riqueza, entendeu? E não tomamos posse disso por não sabermos, né, realmente o que é, certo? Perfeito, João. Perfeito. Pode continuar. Então, assim, a gente já tem isso para... O pessoal fala, tem quantas promessas na Bíblia, Juvenal? Pois é. Mais de 3.000, não é? 43 mil promessas, entendeu? E 800. Então, tudo para a gente ser próspero, mas em várias áreas. Então, a prosperidade ela é muito abrangente. Como fazer? Quem já teve a experiência de você fazer algo para alguém e receber aquele obrigado? Mas aquele obrigado com vontade, que você percebeu que, cara, realmente foi diferente, você fez a diferença. E isso você só faz quando você está abundante de alguma coisa. Seja de conhecimento, de alegria, às vezes é só você ouvir. Às vezes você está ali olhando para uma pessoa, a pessoa está ali triste, ela só precisa de um abraço. E o que você tem? Abundância, amor para oferecer. Você vai lá e abraça aquela pessoa. Com certeza. Então você tá próspero, porque você tem esse sentimento, você pode colaborar por alguém. E às vezes a gente fica até meio assim, meio sem graça, né?
mas tem que fazer, né? Verdade. A gente ouve muita coisa negativa todos os dias. Ainda mais agora, nesses 2 últimos meses aí, a questão de período eleitoral, cara, a gente só vai ouvir coisa ruim. Você liga a TV, coisa ruim. Liga o jornal, tem coisa ruim. Vai no Face, coisa ruim. Vai falar no WhatsApp, é coisa ruim. É um ou outro que vai te mandar uma coisa boa. Então, já que você não está recebendo nada de bom, comece você a mandar algo de bom. Seja você o início da sua corrente ali. Cara, todo mundo conhece pelo menos 10 pessoas que falam assim, cara, o que eu posso mandar de legal para ele? O que eu posso mandar de edificante para mudar o dia dessa pessoa? Ontem a Helena falou assim, um elogio. Né? Às vezes tem um amigo seu lá que tá meio para baixo, tal, cara, liga para ele, bate um papinho, manda uma mensagem, chama no vídeo, fala uma coisa, tipo, vai melhorar o dia dele. Né? Você sabe que um amigo seu tá começando um negócio, vai comer no negócio dele. Vai lá dar força para ele, elogia. É verdade. Boa, né? Então, prosperar é você também abençoar a outra pessoa. Ou de desejo tudo de bom, que você venda bastante, Deus vai te abençoar, vai te honrar, acabou. Vai embora para tua casa, ele vai te agradecer, você vai chegar na sua casa mais feliz. Se você for comer alguma coisa, você vai comer até melhor. Né? Só não pode chegar lá no McDonald's 5 da meia-noite, tem questão para fechar e querer que seja bem tratado, aí é sacanagem. O cara quer ir embora. Né? Eu falo assim, nunca vai no lugar de comida, que vende comida, próximo à hora de fechar. Né? Mas vai de como você chega. Você chega com um sorriso no rosto, você agradece, cara, e vai ser bem tratado. Não é? Eu tinha uma coisa que eu odiava muito. É verdade. Chegar no trabalho e já ter alguém esperando para abrir. Tinha cliente na porta. Putz, nem cheguei, nem liguei. Mas é o que? Não enxergava aquilo de uma maneira correta. Eu falei assim, cara, às vezes você, puxa, acabei de chegar na empresa, já tem cliente me esperando. Porque se fosse ruim, o cara não ia esperar você nunca. Ele ia embora pro próximo. Se o cara está te esperando porque você tem algo de bom, vai entregar para ele. Então, vai lá e faça o seu melhor atendimento, faça a tua melhor venda, seja o que for. Então, a gente sempre tem algo de bom para entregar. Eu pegar agora para cada um aí. Fale 3 coisas negativas que vocês mais já ouviram na sua vida. Quer começar, Juvenal? Só 3 coisas que você ouviu. Vamos deixar a Eliana, a Águida falar, as outras aí. Cadê os outros estão tudo com a câmera fechada. Quem quer começar? Maria Vitória, Luana. Pode ser você, Eliana? Pode. 3 coisas negativas que você mais ouviu na sua vida. Ai, tá muito difícil. As coisas não andam, nada dá certo para mim. Como que tá a sua saúde? Você pergunta para uma pessoa, como você está hoje? Eu estou falando já 4. Tá bom. Ok. Como que você está hoje? Eu não tô bem. Eu fico, meu Deus, como que pode? E coisa boa? Coisas boas? Só 3. Tá, vou falar uma que aconteceu comigo hoje, que foi o exemplo que você deu aí do seu serviço. Eu cheguei no salão, né? Eu fui arrumar meu cabelo, as tranças. Aí, chegando no salão, a moça estava abrindo, né? Aí eu falei assim, poxa, eu cheguei e você já está abrindo. Não, nem bem vocês estão abrindo e eu já cheguei, né? Aí ela pegou e falou assim, graças a Deus, né? Que você está aqui. E glória a Deus por isso, que venham mais clientes. Já muda o dia, né? É uma pessoa que já profetizou algo bom para a vida dela, né? O salão dela. E ela agradeceu por eu estar ali. Outra coisa boa, quando minha filha olha para mim e fala, mãe, você tá tão bonita, te amo. Né? Sei lá, tanta coisa boa, cara. Quando as pessoas me elogiam, falam comigo, me desejam bom dia, antes das 5 horas da manhã já tá me mandando bom dia, sabe? Hoje eu gosto. Antes eu ficava, que saco, esse povo não tem o que fazer. Eu ia fazer essa pergunta agora para você. Porque tem um momento que isso muda. Sim. Né? Antes, você não dava importância para essas coisas, passava batido, você nem ligava.
Hoje você Eu já ficava, começa... ai, que coisa chata ficar mandando essas mensagenzinhas. Hoje eu não, falo, olha que mensagem legal. Uma pessoa Minha manda bom dia às 5 mensagem, horas da manhã, feliz desse jeito. menina, então, como é que pode, né? Uhum. Aí hoje não, hoje eu já recebo bem. Eu falo assim, olha, a pessoa já, a primeira coisa que a pessoa fez foi lembrar de mim. Que lindo! Então, quer dizer, a mentalidade da gente muda, né? Tudo na gente vai mudando. Antes as pessoas me elogiavam, eu ficava assim, ah, imagina, exagero seu, que não sei o quê, não é tudo isso não. Hoje a pessoa me elogia, eu falo assim, ah, eu sou mesmo, obrigada. Perfeito, perfeito. Assim vai. E não é o ego, é que hoje eu aprendi a me valorizar, entendeu? A enxergar isso. Isso é bom. Perfeito. E você, Águida? Bom, eu vou começar falando sobre as coisas boas. Na verdade, eu não entendi a pergunta por causa, estou com um problema na internet. Ok. Mas, pela resposta da Eliana, fazer comparativos entre coisas negativas e coisas positivas. Que você mais ouvia? Então, as coisas boas o eu te amo da minha filha, que ela me fala isso umas 500 vezes no dia. E coisas que eu vivo no cotidiano. Eu sou professora de educação infantil, então, assim, eu observo muito as crianças enquanto elas brincam. Então, ali elas brincam, elas riem, tem coisas que eu vejo que as famílias não veem. Eu gosto muito dessas coisas, assim, que eu vivencio, mas que poucas pessoas talvez não tenham o mesmo prazer de contemplar o que eu estou vendo. Uhum. Respondi a pergunta? Sim. Perfeito, perfeito. E as coisas negativas que você mais ouvia? Oi. Consegui dar o meu ponto de vista positivo? Perfeito, Tamara, perfeito. E qual era o negativo que você tinha? Olha, negativo, mais ou menos assim, isso é difícil, eu não vou conseguir, enrolar para fazer as coisas, a procrastinação. E hoje eu consigo me organizar melhor. Eu consigo me organizar melhor. Eu faço 1001 coisas em um dia, que eu sou uma pessoa bem inquieta, mas as coisas ruins estão se acabando aos poucos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, né? As críticas que vocês recebiam, a parte negativa, vinham de pessoas prósperas para vocês? Não. Não. Sempre do medíocre para o fracassado, não é? Sim. Sim. Porque a pessoa próspera, quando ela vai fazer algo que seria, tipo assim, uma negativa para você, não de negativo de ser ruim, mas não concordando com a atitude ou uma coisa que você venha querer fazer, ela te dá uma resposta, mas justificando e te dando, muitas vezes, uma alternativa para você resolver aquilo. Exato. Ah, você não faz tal coisa, Águida, mas porque você... Ah, mas se você começar a fazer desse jeito, você vai dar conta assim, assim, assado. Ele já te passa uma negativa te corrigindo, te dando um norte a seguir. Então, o pessoal às vezes confunde que quando você vai ser próspero, aquela coisa, você vai ser tipo Bob Esponja, tudo alegria. Não, cara, você vai saber jogar para uma negativa, mas você vai orientar a pessoa como ela deve agir dali para frente. Isso faz parte da prosperidade. Você deve até saber entender o lado que a pessoa está passando, o problema dela, e corrigir aquilo, ou algo que ela está fazendo de errado, muitas vezes não sabe, e você vai saber como colocar, não só para criticar. Você não consegue. Você nunca vai fazer isso. Isso não é para você. Desse jeito, você não vai conseguir fazer aquilo, aquela formação. Mas se você fizer desse jeito, eu fiz assim, tenta desse jeito. Então, ele já te dá ele te corrige, ele te dá um caminho. Então, a gente tem que ser esse tipo de pessoa. Porque tudo que a gente ouve de negativo machuca. Eu ouvi do meu você não vai conseguir. Imagina, você perder tempo. É isso que eu ouvia. Eu falava que não, vou mostrar para esse filho da mãe como que eu ia conseguir fazer. E fiz. E ainda agradeci. Quando eu saí da matéria no jornal da minha cidadezinha pequena, você fala uma coisa, você sai no jornal, né? Eu falei, quero agradecer a fulano pelas palavras que ele me disse.
Elas foram o gatilho para eu provar que eu posso e que ninguém pode falar que eu não vou conseguir. A única pessoa que pode dizer que eu consigo ou não sou eu. Então, eu usei o negativo dele como uma alavanca para mostrar que eu podia fazer. Eu fui lá e fiz. Então, a gente tem que saber como receber essas informações. Então, da mesma maneira que a gente fala assim, ó, eu sou pleno, minha vida vai ser abundante, mas eu tenho que saber ser abundante também na vida de outra pessoa. Eu falei, todo mundo tem algo a contribuir, né? A gente ouve muita... O pessoal fala de doação, você tem que se doar, doação, caridade. Cara, é se doar. O que você pode fazer? Eu falei, todo mundo tem um talento, tá lá dentro. Não é? Que você pode, às vezes, esse seu talento Posso pode falar? fazer um dia de alguém diferente. Corta, desculpa. Cortou, Juvenal? Quer falar para falar? Não está cortando aí. Queria pegar um gancho no que você falou, para falar para as pessoas que estão na live. Seguinte, já que você falou de doar, entendeu? Pedir para as pessoas que uma coisa boa que elas vão fazer é compartilhar e convidar pessoas para participarem da próxima quarta-feira, entendeu? Nós vamos preparar conteúdo, entendeu? Você já tem os conteúdos preparados e com certeza vai trazer um bom conhecimento para as pessoas, vai ajudar outras pessoas a ser próspero também, entendeu? Então, convide, entendeu? Aquelas pessoas que vocês puderem, né? Nós estaremos convidando também para que nós tenhamos, cada dia nós vamos aumentar o número de pessoas nessa mentoria, né? Para nós chegar no final das 4 mentorias, nós fazer um resumo com um maior número de pessoas aqui nessa mentoria, ok? Perfeito, Giovana, perfeito. A analogia tá top, 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 top. Então, gente, a gente sempre tem algo que a gente pode colaborar com alguém, que a nossa vida próspera e abundante que seja, a gente pode transbordar isso para outra pessoa. Você pode fazer o dia de alguém melhor. E isso vai fazer que você comece a mudar até mesmo a energia do seu dia e você vai se sentir melhor. Seja um abraço, seja um bolo, cara, existe N coisas que a gente pode fazer. E que nem eu falei, logo no comecinho. Então, eu deixar para vocês duas âncoras, 2 frases, como vocês quiserem estar fazendo para praticar daqui para frente até o próximo encontro, né? Que o primeiro que eu tenho uma vida plena e abundante, que é logo pela manhã, né? E eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Se não precisasse, eu falei, não tá vendo ninguém aqui. Todo mundo tem uma área que precisa de ajuda e que você pode ajudar. Você pode receber ajuda e pode ajudar outra pessoa. Então, quando você reconhece isso, também a sua vida já começa a caminhar diferente. Você vai conseguir ser mais próspero e também levar isso para outra pessoa. Você começa a compartilhar. Então, quando você está se doando, tudo vai fazer com que você receba mais também. Acho que entrou. Agora a Maria abriu a câmera dela lá. Tem alguém chamando aqui só um minutinho. Acho que alguém está querendo entrar agora na reunião. Eu falei, agora está no finalzinho. Só um minuto. Deixa eu responder aqui, gente. Juvenal. Assume aí, Juvenal. Oi. Maria Vitória. Tá certo, pode deixar. Então, é muito importante, né, nós falarmos sobre prosperidade, sobre ser próspero, né? Porque as pessoas têm a mente fechada hoje para esse assunto, entendeu? Muitas pessoas têm a mente fechada para esse assunto, elas interpretam mal a prosperidade, porque muitas, até religiões, estão pegando doutrina de prosperidade com o intuito de se enriquecer através disso, né? Então, quer dizer, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui, né, não é ter nenhum benefício com isso. Nosso benefício é passar para as pessoas, né, dar a nossa contribuição para que as pessoas possam, né, alcançar assim né, vamos dizer um rumo, né, que às vezes nós mesmos nos encontramos perdidos e ao nós conversarmos aqui, né, nós vamos nos ajudando, né, porque uma mentoria é para isso, né, nós vamos nos ajudando, nós vamos compartilhando ideias, né? Um conta uma experiência, como vocês contaram hoje, né? Outro conta outra experiência, e assim, né? Nós vamos nos ajudando e vamos chegando a uma conclusão, né? Dentro do tema que o professor Flander, né, trouxe para nós, né? É muito importante que nós vamos alcançando aí um direcionamento,
para poder chegarmos a uma conclusão, né, e um resultado bem aproveitado, Né? certo? Aproveitando o gancho do Juvenal, que é assim, como a gente pode até colocar como um desafio para essa semaninha, até o próximo encontro, quantos olhos vocês vão conseguir abrir até quarta-feira que vem? A sua doação, a sua abundância, quantos olhos vocês vão conseguir abrir? Eu garanto que se vocês conversarem com algumas pessoas, vai ter pessoa que vai estar num problema, numa situação difícil, que ele não enxerga como sair. E às vezes ele só precisa que você ouça. Ou ele só precisa que você ouça e dê a sua opinião. Você tem uma coisa que pode se doar para ajudar alguém. Então, assim, quantos olhos você vai ser o seu milagre da semana? Fazer alguém voltar a enxergar uma esperançazinha ali. E só consegue ajudar alguém quem é pleno e abundante. Se você não se sentir assim, você não vai conseguir ajudar. Mas para o seu processo começar a caminhar para esse lado, você tem que se doar. É como a gente estava falando com a questão com o Juvenal. É o crer para ver. É o dando que se recebe. Só doa quem tem. Só doa quem é abundante. É aquilo que você tem que estar transbordando em você. Então, se é um momento para você ouvir, ouça alguém. Se é para você ajudar alguém a enxergar, ajuda. Então, todo mundo tem ali um tesourinho enterrado ali dentro. Você tem que pôr para fora. Então, quantas pessoas às vezes podem estar sofrendo porque você não está colaborando, contribuindo, ou deixando que ele usufrua de um talento que você tem, de um dom que você tem. Aí, a gente já vou estar caminhando para a gente estar encerrando, que daqui a pouco o Zoom já nos derruba pelo Simpla. Então, fica para vocês essas duas frases para você estar colocando em prática essa semana. Eu vivo uma vida plena e eu sou sábio e preciso de ajuda. Quando a gente reconhece que precisa de ajuda, a gente mostra uma inteligência, uma sapiedade muito grande, que é difícil a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. O ignorante nunca vai precisar de ajuda, mas a pessoa, quando ela é sábia, ela sabe que ela precisa de ajuda. Ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha. Ok? Ok. Tá cortando aí, Juvenal? Concordando, tudo muito bom, a gente aprendeu muito bem e foi um prazer estar com vocês, né? Minha esposa ali, Maria Vitória, abriu a câmera também. Prazer, né? Maria Vitória, tudo bem? Só vejo ela em foto com você, só. Primeira vez no vídeo. Prazer estar com vocês aqui, né? E é isso, vamos colocar em prática tudo que foi falado, né? Porque nós estamos numa mentoria, tudo que se fala é aproveitado, entendeu? E nós, cada dia, vamos, com certeza, aprendendo uns com os outros e na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, né? Juntos com todos vocês. No final vai ter uma surpresa, no final dessa mentoria vai ter uma surpresa para vocês aí, muito boa. Amém, amém. E aí vai ter o certificado também, né? Certificado também. Então, o meu desafio da semana até a próxima quarta-feira, eu me coloco, como eu sempre falo, eu acho que todas as aulas que eu participo, me coloco à disposição de qualquer pessoa. Pode me chamar no WhatsApp, depois quem já tem o contato, no Instagram, no grupo. O que eu puder fazer para ajudar, conta comigo. Se eu puder, ou se for só para ouvir, a gente vai ouvir. Se puder dar uns petelecos, melhor ainda, que a gente gosta de falar, dar palpite. Acho que a ideia é ter essa troca. Ninguém aqui é mais que ninguém, tá todo mundo no mesmo barco, então a gente consegue somar. Como eu falei, lembra do comecinho do quebra-cabeça? Todo mundo tem qualidade e defeito, a gente vai se encaixando para ficar pleno e perfeito. Como só perfeito e completo é Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, para a gente ser completo, precisamos das outras peças. Eu sou uma peça que preciso do Juvenal, da Águida, da Eliana, da Maria, então a gente tem que se conectar para que a gente consiga ser um ser mais pleno, feliz, abundante e poder ser isso na vida de outra pessoa. Então fica as duas frasezinhas. Quem tiver dúvida, depois eu vou postar lá no grupo, para todo dia de manhã. Quanto mais você falar isso para você, vai ser melhor. Ser grato, ser pleno, é isso que a gente tem que estar transbordando nesses dias. Sei que às vezes não é fácil, a gente bate, você não está naquela energia tão boa assim, mas faça, né? As coisas não estão no campo do saber, é no campo do fazer.
né? Então a gente tem que sempre fazer, é prática, é que nem treinar. O cara vai treinar todo dia. Isso é um treino, você vai fazendo, e quando você vê, já está no automático. Está sorrindo mais, ajudando mais, se doando mais, recebendo mais em tudo que você vai fazer. Ok, gente? Mais uma vez, obrigado. Desculpa se eu falei algumas asneiras, que às vezes eu me empolgo, falo algumas palavras sem querer. Não sei se eu falei hoje, às vezes sai, né? Mas normal. A gente é humano, erra pra caramba. Agradeço a vocês a paciência. Obrigado, Juvenal, mais uma vez. Tá doando obrigado, tempo. Flávio. Obrigado, Eliana, Águida, Maria Vitória, Luana. Quem precisar, chama a gente aí, né, Juvenal? Precisar. Oi? E quem precisar, chama a gente. Quem precisar pode nos chamar. Quem não tiver meu WhatsApp pode pegar aí, entendeu? E nós vamos, né, estar conectados. E uma criança, ó, eu tenho ouvido bastante. Eu coloquei aquela musiquinha no começo, o pessoal achou até com raiva, que ficou 20 minutos tocando a musiquinha. Mas, cara, eles falam bastante coisa aí que é interessante, que a gente ajuda na reflexão. Que fala sobre o que você foi limitado, que não adianta, que você tem que correr atrás das suas coisas. Então, eu vou pôr mais uma vez, tá? A última, para a gente encerrar. Ok? Certo. Fechou a porta atrás. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá mudo aqui. Quem sempre acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim. Você tá louco? Volta pro mundo. Viver de sonho é profissão de vagabundo. Mas acontece é que eu sonho acordado, olhos abertos para as oportunidades. Fique à vontade, faça força pro outro lado. Eu acredito só na força de vontade. Alguém já lhe falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível e deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço um pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. Pois tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Tudo muda depois de ter conseguido. E tudo muda depois de ter conseguido. Parabéns, muito bom, muito Obrigado, boa a gente. letra desse. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite a Boa todos. noite para todos. Boa noite, Águida, boa noite, Eliana, boa noite, Vitória, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, até a próxima. Tchau, boa noite, até a próxima. Qualquer coisa,